Já reparou que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço do que antes? Ou que carregar os sacos das compras do Pingo Doce parece uma tarefa cada vez mais pesada? Talvez sinta que brincar com os netos no chão e levantar-se depois já não é tão simples. Esta não é apenas uma sensação, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos, chamada sarcopenia. É a perda gradual e silenciosa da nossa força, dos nossos músculos. Sentimos que a nossa independência está a escapar-nos por entre os dedos, e o medo de uma queda ou de não conseguir fazer as coisas mais simples do dia a dia começa a instalar-se. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte disto pode ser não apenas travado, mas revertido? E se a chave para recuperar a sua força estivesse num gesto tão simples como preparar o seu café ou o galão da manhã? Existe um segredo, um ingrediente quase mágico que pode adicionar à sua bebida matinal e que o seu corpo anseia. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e explorar outras rotinas simples e poderosas que vão ajudar a reconstruir a sua massa muscular, devolver-lhe a energia e a confiança. Fique até o fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à força muscular, mas que fará toda a diferença. Ora bem, vamos diretos ao assunto que o trouxe aqui. Aquele ritual matinal sagrado, o cheirinho do café acabado de fazer que nos ajuda a despertar. Para muitos é um momento de paz antes de o dia começar, mas este momento pode tornar-se a sua arma secreta mais poderosa contra a perda de músculo. O que é que pode adicionar? Estou a falar de colagênio em pó ou de uma proteína de soro de leite de alta qualidade, também conhecida como whey protein. Agora, antes que pense que isso é coisa de ginásio ou para atletas, peço-lhe que me ouça com atenção. Depois dos 60, o nosso corpo processa a proteína de forma diferente, menos eficiente. Precisamos de mais proteína e de proteína de melhor qualidade para simplesmente mantermos os músculos que temos, quanto mais para construir novos. E é aqui que a magia acontece. Estes pós, especialmente as versões sem sabor, dissolvem-se completamente no seu café, chá ou mesmo num copo de leite, sem alterar o sabor. Imagine, está a desfrutar da sua bebida quente e reconfortante e, ao mesmo tempo, está a dar aos seus músculos os tijolos essenciais de que eles precisam para se reconstruírem. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com a idade, alguns tijolos começam a cair, e não os substituímos à mesma velocidade. A sarcopenia é isto. O colagênio e a proteína em pó são como entregar uma palete de tijolos novos e de alta qualidade aos pedreiros do seu corpo todas as manhãs. Eles fornecem aminoácidos, especialmente um chamado leucina, que funciona como um interruptor, a dar o sinal ao corpo para começar a construir músculo. Começar o dia com esta dose extra de proteína, cerca de 20 a 30 gramas, é como acordar os seus músculos e dizer-lhes: atenção, hoje é dia de ficar mais forte. Esta simples adição quebra o jejum da noite, um período em que o corpo pode começar a degradar músculo para obter energia e inicia imediatamente um estado de construção muscular. Não se trata de uma mudança drástica. Não precisa de alterar a sua dieta toda de uma vez. É um pequeno passo, um acrescento fácil a algo que já faz todos os dias. E este pequeno passo pode ter um impacto gigantesco na sua força para subir escadas, na sua estabilidade para evitar quedas e na sua energia para aproveitar a vida ao máximo. Mas não basta apenas este reforço matinal, por mais poderoso que seja. Para realmente virar o jogo, precisamos de pensar no resto do dia. E o nosso segundo hábito está intimamente ligado a este. Trata-se de distribuir a ingestão de proteína de forma inteligente ao longo do dia. Muitas pessoas em Portugal, por tradição, concentram a maior parte da proteína ao almoço ou ao jantar, com um bom bife ou um peixe grelhado. O pequeno almoço e o lanche são muitas vezes mais pobres em proteína, à base de pão com manteiga ou uma peça de fruta. O problema é que o nosso corpo só consegue usar uma certa quantidade de proteína de cada vez para construir músculo. O excesso não é guardado para mais tarde. É como regar uma planta. Se deitar um balde de água de uma só vez, a maior parte escorre por fora. Mas se for regando aos poucos ao longo do dia, a terra absorve tudo.
com a proteína é igual. O ideal é incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição principal. Ao pequeno almoço, além do seu café batizado, pode juntar um ovo cozido ou mexido ou uma fatia de queijo Flamengo ou fresco. Ao lanche, em vez de bolachas, por que não um iogurte grego, que é riquíssimo em proteína, ou um punhado de tremoços? Sim, os nossos tremoços são uma fonte fantástica de proteína vegetal. Ao fazer isto, está a dar ao seu corpo um fornecimento constante de aminoácidos, mantendo o interruptor da construção muscular ligado durante todo o dia, e não apenas por algumas horas depois do jantar. É uma mudança de mentalidade de ver cada refeição como uma oportunidade para nutrir os seus músculos. Pense no seu prato. Tem lá uma fonte de proteína? Se sim, excelente. Se não, o que pode acrescentar? Um pouco de atum em lata na salada, umas lentilhas na sopa, umas fatias de fiambre de peru ou frango no pão. São pequenas adições que, somadas, criam um ambiente anabólico, ou seja, de construção, no seu corpo. E quando combina isto com o impulso inicial do seu café matinal, os resultados começam a aparecer mais depressa do que imagina. Vai sentir-se mais saciado, com menos vontade de petiscar doces e com uma energia mais estável ao longo do dia. A sua força não vai voltar de um dia para o outro, mas semana após semana vai notar que aquele saco de batatas já não parece tão pesado. Agora que já estabelecemos a importância de começar o dia com um impulso de proteína e de a distribuir pelas refeições, vamos falar de algo que muitos temem ou acham que já não é para a sua idade: o exercício de força. Por favor, não se assuste com o nome. Não estou a pedir que se inscreva num ginásio e comece a levantar pesos que nem os jovens conseguem. Nada disso. O exercício de força, ou de resistência, para nós, pode ser feito no conforto e segurança da nossa casa, usando o objeto mais pesado e valioso que temos: o nosso próprio corpo. Os nossos músculos são como trabalhadores. Se não lhes dermos trabalho, eles reformam-se e vão embora. A proteína que ingerimos dá-lhes a matéria-prima, mas o exercício é a ordem de trabalho que lhes diz: precisamos de vocês. Fiquem por cá e tornem-se mais fortes. Um dos exercícios mais simples e eficazes que pode fazer é o levantar da cadeira. Sente-se numa cadeira firme, sem braços, com os pés bem assentes no chão. Agora cruze os braços sobre o peito e levante-se, usando apenas a força das suas pernas. Depois, sente-se de forma controlada, sem se deixar cair. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Faça isto 2 ou 3 vezes ao dia, talvez enquanto espera que a água para o chá ferva ou durante os anúncios do telejornal. Este movimento fortalece os músculos das coxas e os glúteos, que são essenciais para caminhar, subir escadas e manter o equilíbrio. Outro exercício excelente são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, à altura dos ombros. Incline-se lentamente para a frente, dobrando os cotovelos, até o seu nariz quase tocar na parede. Depois, empurre com força para voltar à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, músculos que usamos para empurrar portas, levantar-nos do chão ou carregar os netos ao colo. A chave é a consistência. Mais vale fazer 5 minutos todos os dias do que 1 hora uma vez por semana. Estes pequenos estímulos constantes lembram ao seu corpo que a força é necessária. É um diálogo que estabelece com os seus músculos. Com a comida, você dá-lhes os recursos. Com o exercício, você dá-lhes a razão para os usarem. E isto leva-nos ao nosso próximo ponto, que é sobre qualidade e não apenas quantidade. Já falamos da proteína, mas há um tipo específico de aminoácido que é o verdadeiro mestre de obras na construção muscular: a leucina. Como mencionei, a leucina é o interruptor. Estudos mostram que, em pessoas mais velhas, é necessária uma dose mais elevada de leucina numa refeição para ligar eficazmente o processo de construção muscular. Então, onde encontramos este superaminoácido? Felizmente, em muitos alimentos comuns na nossa dieta.
Fontes de origem animal são as mais ricas: carne de vaca, frango, peixe como o atum e o salmão, ovos e laticínios, especialmente queijos como o queijo da serra ou o queijo flamengo e iogurte grego. Para quem prefere fontes vegetais, as leguminosas são as rainhas: feijão, grão de bico, lentilhas e soja. Ao planear as suas refeições, tente garantir que cada uma delas contém uma fonte rica em leucina. Por exemplo, um almoço com uma posta de bacalhau cozido com grão ou um jantar com uma sopa de lentilhas bem rica. Ao ser estratégico, garante que a proteína que come não está apenas a preencher o estômago, mas está ativamente a trabalhar para si, a dar a ordem certa aos seus músculos. Não precisa de uma calculadora, basta ter esta ideia em mente. Em cada refeição, procure ter um alimento destes na sua composição. Combine isto com os exercícios simples que mencionei, e estará a criar uma sinergia perfeita. O exercício cria a necessidade de reparação e crescimento, e a proteína rica em leucina fornece exatamente as ferramentas necessárias para que esse trabalho seja feito da forma mais eficiente possível. É um ciclo virtuoso. Mais força permite-lhe mover-se melhor. Mover-se melhor estimula mais os músculos, e músculos mais estimulados quando bem alimentados tornam-se ainda mais fortes. Chegamos agora ao nosso último ponto, aquele que prometi que poderia surpreendê-lo. Já falamos sobre o que adicionar ao café, como comer ao longo do dia e como se mover para despertar os músculos. Mas tudo isto pode ser em vão se negligenciarmos um pilar fundamental da nossa saúde: o sono. Pode parecer estranho, mas os nossos músculos não crescem quando estamos a fazer exercício. Eles crescem e reparam-se quando estamos a descansar, especialmente durante as fases de sono profundo. É durante a noite que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e realiza todos os processos de reparação celular. Se o seu sono for de má qualidade, interrompido ou demasiado curto, está a roubar ao seu corpo o tempo de estaleiro de que ele precisa para usar a proteína que comeu e reconstruir o tecido muscular que estimulou durante o dia. É como contratar os melhores pedreiros e comprar os melhores materiais, mas depois mandá-los para casa a meio do trabalho. Muitos de nós, com o avançar da idade, começamos a ter mais dificuldades em dormir bem. Acordamos a meio da noite. Temos um sono mais leve. Por isso, otimizar a higiene do sono é tão crucial para a nossa força muscular como o é para a nossa mente. O que podemos fazer? Primeiro, criar uma rotina. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico. Segundo, torne o seu quarto um santuário para o sono, escuro, silencioso e fresco. Evite ver televisão na cama ou, pior ainda, ficar a ver o telemóvel ou o tablet. A luz azul destes ecrãs engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e inibindo a produção de melatonina, a hormona do sono. Terceiro, tenha atenção ao que come e bebe à noite. Uma refeição muito pesada ou o consumo de álcool perto da hora de deitar pode perturbar o sono. E, claro, evite a cafeína à tarde e à noite. Se gosta de uma bebida quente antes de dormir, opte por um chá de camomila ou cidreira. Ao dar prioridade a uma boa noite de sono, está a garantir que todo o esforço que fez durante o dia, desde o seu café da manhã enriquecido até aos seus exercícios na cadeira, rende os melhores frutos possíveis. Portanto, como pode ver, não se trata de encontrar uma pílula mágica. Trata-se de adotar um conjunto de hábitos inteligentes e interligados. Começar o dia com um impulso de proteína no seu café, que acorda os seus músculos. Continuar a alimentá-los ao longo do dia com refeições equilibradas e ricas em fontes de leucina. Dar-lhes um motivo para crescer com movimentos simples mas consistentes. E, finalmente, dar-lhes o tempo e o ambiente de que precisam para se reconstruírem durante a noite. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar. Cada pequena mudança que fizer hoje é um investimento na sua força, na sua independência e na sua qualidade de vida de amanhã. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Escolha um destes hábitos para começar esta semana. Talvez seja o de adicionar colagênio ao seu galão.
Quando se sentir confortável com isso, introduza outro. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes viagens. A sua saúde e a sua força estão nas suas mãos. Gostaria muito de saber o que pensa. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de adotar? Ou qual o seu maior desafio quando se trata de manter a força? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. Vamos criar uma comunidade de apoio. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto, pois ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam precisar desta informação. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos com dicas para viver uma vida plena e saudável depois dos 60. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha. Viva a sua melhor vida, com toda a força, em todas as idades.